Mas na verdade é tupiniquim mesmo. Bom, boa noite a todos. Graça e paz sejam com todos. Se você está nos visitando, seja muito bem-vindo pela primeira ou segunda vez, ou terceira, tanto faz. Seja muito bem-vindo. Ainda sobre a conferência, realmente foi um tempo muito bom, foi um tempo fantástico assim para nós nos aprofundarmos um pouco na palavra e um pouco sobre esse assunto de defesa na fé. E foi um tempo bem corrido assim, mas foi muito gratificante. E hoje eu quero ainda continuar pensando um pouco sobre isso. Como nós podemos defender nossa fé diante de uma questão que nos é colocada muitas vezes, assim, sempre. Se você não foi questionado nessa questão ainda, você vai ser, né? A questão é a seguinte: como pode haver sofrimento, como pode haver o mal no mundo se Deus é um Deus tão bondoso, se Deus é amoroso, se Deus é todo-poderoso? Isso é uma questão difícil de se responder. Para nós que já temos nossa fé firmada em Cristo, nós somos tranquilos, né? Você não vai virar ateu por causa disso. Mas confesse, como eu confesso, é uma questão. Como é que eu respondo isso? Quando alguém te pergunta. Porque existem várias questões que as pessoas te perguntam. Às vezes a pessoa pergunta sobre evolução, sobre criação, sobre isso e aquilo, mas essa é uma pergunta muito recorrente, né? Sobre o problema do sofrimento e do mal. E eu gostaria de pensar um pouco sobre esse problema, depois a gente vai dar uma perspectiva bíblica no panorama da vida de Jó. Mas a questão é a seguinte: essa questão, o problema do mal, isso foi proposto já por muitos filósofos e muita gente pensa nisso, principalmente um filósofo chamado Epicuro de Samos. Isso foi antes de Cristo até. Ele propôs a seguinte questão. Presta atenção, acompanha comigo. Deus deseja acabar com o sofrimento, mas não é capaz? Então ele não é onipotente. Ele é capaz de acabar com o sofrimento, mas ele não deseja. Então, ele não é bondoso, ele não é todo amoroso. Ele deseja e ele pode acabar com o mal, com o sofrimento. Então, por que o mal permanece? Ou então, ele nem deseja e ele nem é capaz de acabar com o mal. Então, por que chamá-lo de Deus? É uma pergunta indigesta, né? Porque se Deus pode acabar com o mal e ele não acaba, então ele não é bondoso. Ou então ele não tem autonomia e poder para acabar com o mal, então ele não é todo-poderoso. Ele até pode, ou ele não consegue acabar, ou ele pode acabar e tem poder para acabar, ele quer acabar, mas não acaba porque o mal permanece. E se ele não consegue acabar com o mal, e ele nem quer acabar com o mal, então, por que a gente chama ele de Deus? Né? Então, essa é uma questão importante. Eu vou dar um nó na sua cabeça agora, talvez, mas espero resolver no final. Ok? Nós vamos analisar a vida de Jó, e de uma visão panorâmica dos acontecimentos da vida dele, nós vamos ver como o sofrimento, o que o sofrimento causou e a razão do sofrimento dele e tudo mais. Ok? Então, abra comigo aí no livro de Jó, Jó capítulo 1. Jó capítulo 1, do versículo 1 ao 6, primeiro, tá? É bom que você esteja com a Bíblia aberta, acompanhando, tá? Com bastante atenção. Alguns detalhes que a gente vai destacar. Se você tiver sem Bíblia, tem algumas Bíblias ali fora. Ok? Diz assim:
Na terra de Uz vivia um homem chamado Jó. Era um homem íntegro e justo, temia a Deus e evitava fazer o mal. Tinha ele 7 filhos e 3 filhas. E possuía 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de boi, 500 jumentos, e tinha muita gente a seu serviço. Era o homem mais rico do Oriente. Seus filhos costumavam dar banquetes em casa, um de cada vez, e convidavam suas 3 irmãs para comerem e beberem com eles. Terminado o período de banquetes, Jó mandava chamá-los e fazia com que se purificassem. De madrugada ele oferecia um holocausto em favor de cada um deles, pois pensava, talvez os meus filhos tenham, lá no íntimo, pecado e amaldiçoado a Deus. Essa era a prática constante de Jó. Então, preste bem atenção algumas características aqui de Jó. Primeiro, nós vemos sobre a comunhão com Deus, a comunhão que ele tinha com Deus. Diz aí que ele era homem íntegro, homem justo, homem temente a Deus e homem que evitava fazer o mal. Tudo isso em uma pessoa só. Um homem íntegro, ou seja, de quem comportamento correto, um homem que andava corretamente, bom testemunho, ele era justo, fazia o que era correto, ele era temente a Deus. No versículo 8 ainda vai dizer, o próprio Deus falando, não há ninguém na terra como ele. Então o cara era um homem de Deus assim, o maior homem de Deus da terra. Então, sobre a comunhão com Deus, nós temos essas características. Sobre sua família, ele tinha 10 filhos. Ele tinha 10 filhos. E pode notar aí que os seus 10 filhos eram unidos, né? Isso é algo difícil de acontecer. Se você tiver 2 filhos, você sabe que é difícil eles ficarem unidos, né? Se vocês tiverem 3 filhos, é difícil os filhos ficarem unidos, ou não? Ele tinha 10 filhos bem unidos, sinal que ele e a sua esposa davam uma boa educação para eles, disciplinavam, né? Então, além disso, ele intercedia para os seus filhos. Ele era um líder espiritual da sua família. Ele oferecia sacrifícios pelos seus filhos. Caso os seus filhos tivessem pecado, ele orientava para que seus filhos se purificassem. Então, ele era um homem íntegro também no tratar com a família, com os filhos. Ele fazia a melhor coisa possível, né? Que é liderar os filhos no caminho do Senhor. Então, ele era um homem que fazia isso também. Outra característica é que ele era um homem rico. Nessa época, a gente não tem a época exata que isso aconteceu, mas a riqueza geralmente era medida pela quantidade de rebanhos que a pessoa tinha, quantidade de terra e quantidade de servos. E ele tinha muito de tudo isso. Então, ele tinha muitas posses, ele tinha empregados, ele era o homem mais rico do Oriente. Então, era o cara mais rico sei lá, muito rico, o cara de Deus. Pensa num cara gente boa. Então, pensa num cara muito gente boa. Então, Jó era ainda mais. Ele era muito gente boa. Homem de Deus, baita pai de família, ricaço. Mesmo sendo rico, ele continuava sendo íntegro, o que é difícil, concorda? Mesmo sendo rico, ele era um homem íntegro. Enfim, esse cara não merece nada de ruim. Concorda comigo? Ou não? Esse cara merece tudo de bom, cara. O cara é um exemplo, homem de Deus, pai de família. Ele não merecia que nada ruim acontecesse a ele. Mas vamos lá. Versículo 6. Certo dia os anjos vieram apresentar-se ao Senhor e Satanás também veio com eles. Você conhece a história, é uma história que se você está na igreja desde criança, você já ouviu muitas vezes, né? A história de Jó. E aconteceu isso, o Senhor está lá e vem os anjos se apresentarem a ele, no meio dos anjos vem Satanás. Só um detalhe sobre isso aqui, pensa na seguinte figura, tá? Deus reina. Deus ele está assentado em seu trono no céu, ele reina, ele é soberano, os anjos vêm prestar contas a ele, ele domina.
Tá? Tenha isso em mente até o final, que é importante. Então, ele é soberano. Isso é importante você ter em mente. Satanás vem e se apresenta a ele. Os anjos fazem a sua vontade. Os anjos cumprem a vontade de Deus. E nem mesmo Satanás pode fazer coisa alguma contra o povo de Deus sem a permissão do próprio Deus. Martinho Lutero disse que Satanás é um cachorro na coleira de Deus. Às vezes a gente pensa que Satanás é o Deus do mal, né? Tem Deus de um lado, Satanás de um outro, e eles são equivalentes, eles estão lutando. Não. Satanás ele é como se fosse um cachorro na coleira de Deus. E está lá então Deus Todo-Poderoso. Não importa o que venha acontecer na nossa vida, não importa o que aconteça nesse mundo, tudo está na mão e sob o domínio de Deus. Tenha isso em mente. Tá? Às vezes a gente fica desesperado, Deus não se desespera, Deus não se preocupa, Deus não fica ansioso, Deus está lá, bem tranquilo, sentado no trono dele. Tá? Versículo 7. O Senhor disse a Satanás: de onde você veio? Satanás respondeu ao Senhor: de perambular pela terra e andar por ela. Disse então o Senhor a Satanás: reparou no meu servo Jó? Não há ninguém na terra como ele, irrepreensível, íntegro, homem que teme a Deus e evita o mal. Então Satanás chega na presença de Deus e Deus lembra de Jó, né, e fala: e aí, Satanás, viu lá meu servo? Deus todo orgulhoso, né? Com Jó, fala assim: olha, você viu lá meu servo Jó? Olha o que Deus diz sobre Jó: não há ninguém na terra como ele. Atenção, o que Deus está falando não é uma opinião sobre Jó, porque Deus não tem opinião, porque Ele conhece você. Então Ele está dando um diagnóstico, uma constatação. Ele está falando com certeza absoluta, como a verdade absoluta. Não há ninguém na terra como meu servo Jó. Ele é irrepreensível, alguém que não tem nada para ser acusado. Imagina, alguém que não tem nada para ser falado contra ele. Esse era Jó. Íntegro, como eu já disse, uma pessoa reta, honesta, tudo que ele fazia era correto. Um homem que temia a Deus, né? Ele temia a Deus. Eu gosto de uma frase do Oswald Chambers, que ele diz sobre o temor. Diz assim: o mais extraordinário a respeito do temor a Deus é que quando tememos a Deus, não temos medo de nada. Ao passo que, se não temermos a Deus, teremos medo de tudo. Isso é interessante, né? Se você teme a Deus, você não precisa ter medo de mais nada. Agora, quando a gente deixa de temer a Deus, a gente pode se preparar para ter medo de tudo. E Jó era um homem assim, temente a Deus, um homem que evitava o mal, que fugia do mal, queria fazer tudo da maneira correta. E eu confesso, pensando e meditando nesse texto, eu falei assim: poxa, o que Deus tem para falar de mim? Deus falou isso de Jó, e o que Deus tem para falar de mim? Eu pensei um pouco sobre isso, e às vezes se você se faz essa pergunta, talvez você pense em um monte de coisas, talvez coisas ruins, coisas que não são legais sobre você, não é? Mas quem vem trazer coisas ruins sobre você é Satanás, o acusador. Sabe o que Deus pensa sobre você? Que você é justo. Que você é justo pela fé. Que você é filho dele. É isso que Deus pensa sobre você. Algo importante de se dizer, mas Deus não nos acusa. É claro que a gente sempre tem alguma coisa para melhorar na nossa comunhão com Deus, na nossa caminhada, na nossa santificação, mas tenha isso em mente. Deus nunca te acusa. É algo simples de dizer, mas é algo muito importante. Se você ouve alguma acusação, essa acusação ela vem de Satanás. E por mais que a gente não seja assim, nem perto o que Jó era, ainda assim Deus não tem acusação contra nós. Agora o diabo sim. E o diabo vai ter inclusive acusação contra Jó, se é que isso é possível. Olha o versículo 9, o que Satanás diz. Será que Jó não tem razões para temer a Deus? Respondeu Satanás.
Acaso não pusesse uma cerca em volta dele, da família dele, de tudo que ele possui? Tu mesmo tens abençoado tudo o que ele faz, de modo que os seus rebanhos estão espalhados por toda a terra. Mas estende a tua mão e fere tudo o que ele tem, e com certeza ele te amaldiçoará na tua face. Então Satanás está insinuando aqui, diante de Deus, Satanás está insinuando que as pessoas, no caso Jó aqui, adorava e temia a Deus simplesmente pelo que Deus podia dar a ele. Não pelo que Deus era, não pelo que Deus representava. Como se fosse uma troca de barganha, né? Uma maneira de troca. Em outras palavras, é como se Satanás estivesse dizendo o seguinte, também Deus, o Senhor está pagando para ele te adorar, né? Você tem um contrato aí, ele te obedece, ele te adora, e o Senhor protege ele, o Senhor faz com que ele prospere, né? Então, na verdade, tu não é digno de adoração, afinal o Senhor está pagando para Jó te adorar, né? Precisa dar as coisas para que as pessoas te adorem. Então, ele está afrontando, Satanás está afrontando a dignidade que Deus tem de ser adorado. E de quebra ele também acusa Jó de ser um interesseiro. Também, né? Se eu proteger o quê? O que ele fala no versículo, ali no versículo 10? Você botou uma cerca em volta dele, da família dele, de tudo que ele possui. O Senhor está protegendo ele, protegendo a família, protegendo seus bens. É claro que ele vai te adorar. Assim fica fácil. É o que Satanás está dizendo. 12, versículo 12 diz: o Senhor disse a Satanás: pois bem, tudo que ele possui está nas tuas mãos, apenas não toque nele. Então Satanás saiu da presença do Senhor. Então, o Senhor falou: beleza, então, vai lá, pode fazer a bagunça que você quiser, só não toca nele. Satanás nem responde e já vai fazer o seu trabalho. Deus coloca na mão de Jó uma responsabilidade imensa aqui, sem que Jó imaginasse. Presta atenção, a gente está vendo o livro, a história toda. Satanás não fazia ideia dessa conversa entre Deus e Satanás, né? Então Jó não fazia a menor ideia. E sem saber, Jó ele tem uma responsabilidade imensa na mão. Uma responsabilidade de provar que Deus é digno de ser adorado, independente das bênçãos que ele dá. Porque se ele se mantiver íntegro, mesmo que ele perca tudo, ele vai provar que Deus é digno. E aconteceu o seguinte, versículo 13. Certo dia, quando os filhos e as filhas de Jó estavam num banquete, comendo e bebendo vinho na casa do irmão mais velho, um mensageiro veio dizer a Jó: os bois estavam arando e os jumentos estavam pastando por perto, quando os sabeus os atacaram e os levaram embora. Mataram a espada os empregados, e eu fui o único que escapou para lhe contar. Enquanto ele ainda estava falando, chegou outro mensageiro e disse: fogo de Deus caiu do céu e queimou totalmente as ovelhas e os empregados. E eu fui o único que escapou para contar a você. Enquanto ainda estava falando, chegou outro mensageiro e disse: vieram caldeus em 3 bandos, atacaram os camelos e levaram embora, mataram a espada os empregados, e eu fui o único que escapou para contar a você. Olha só, o homem mais rico do Oriente, em um dia ele estava falido. Em um dia ele estava falido. Todos os seus bens haviam sido perdidos. Todos os seus rebanhos, tudo tinha perdido. Então imagina só, por muito menos a gente fica desesperado, né? Se você perde um emprego, por exemplo, a gente já fica desesperado e aquela coisa. Então, por muito menos, pessoas ficam desesperadas, por muito menos, pessoas dão um tiro na cabeça. Não é verdade? Por muito menos do que isso. Um dia só, Jó perdeu tudo que ele tinha. Não acabou. Versículo 18. Enquanto ele ainda estava falando, chegou ainda outro mensageiro e disse: seus filhos e suas filhas estavam num banquete, comendo e bebendo vinho na casa do irmão mais velho, quando de repente um vento muito forte veio do deserto e atingiu os 4 cantos da casa, que desabou. Eles morreram e eu fui o único que escapou para contar a você.
Então, agora Jó, aconteceu o quê? Perdeu todos os seus filhos. Isso não aconteceu um ano depois que ele foi falido, que ele faliu. Não aconteceu 10 anos depois. Aconteceu no mesmo dia. No mesmo dia que ele tinha perdido todos os seus bens, todos os seus filhos morreram. Talvez você já tenha falido, talvez você já tenha até perdido um filho ou dois, mas nada se compara a isso. Tudo no mesmo dia. 10 filhos, todos no mesmo dia. Imagina isso. Imagina isso. Imagina Jó indo sepultar, enterrando 10 filhos no mesmo dia. Imagina o enterro, imagina o velório. Se você já teve chance de ir em velório de filho, e eu já vi pais em velórios de filhos, é uma coisa ruim demais. Imagina, 10 filhos no mesmo velório, no mesmo enterro, no mesmo dia. Algo muito ruim de se acontecer com para uma pessoa tão boa como Jó, não é? Versículo 20. Ao ouvir isso, Jó levantou-se, rasgou o manto e rapou a cabeça. Então prostrou-se com o rosto terra em adoração e disse: Saí nu do ventre da minha mãe e nu partirei. O Senhor o deu, o Senhor o levou. Louvado seja o nome do Senhor. Atenção, em tudo isso, Jó não pecou e não culpou a Deus de coisa alguma. Então, o Jó ele tem um momento de sofrimento ali, ele faz algo que é de costume, ele rasga suas vestes, ele rapa a cabeça. Mas quando ele se prostra em adoração a Deus. Caramba, a gente tem dificuldade de adorar a Deus quando vai tudo bem. Imagina acontecendo uma coisa dessas. E as palavras de Jó são fantásticas, pelo menos até aqui. Ele diz: saindo do ventre da minha mãe, nu partirei, o Senhor Deus, o Senhor levou, louvado seja o Senhor, louvado seja o nome do Senhor. Então a gente precisa ter essa consciência, quando a gente ganha alguma coisa, quando a gente perde alguma coisa, quando alguma coisa vem, quando alguma coisa vai. O Senhor Deus trouxe, o Senhor Deus me deu, o Senhor Deus levou, o Senhor Deus tirou, louvado seja o nome do Senhor. Mas como é difícil, né? Vamos falar a verdade. Como é difícil você louvar a Deus quando você perde tudo que você tem, quando um filho morre, ou quando alguém amado morre. É algo muito difícil. Jó não pecou. Jó ele não era o santo no ponto de nunca pecava, ele era um homem, mas ele era um homem íntegro, evitava o mal, e nesse ponto ele não pecou, ele não culpou a Deus de coisa alguma. E como às vezes o ser humano é tolo, a ponto de culpar a Deus por causa das coisas, né? Fala assim, por que o Senhor permitiu isso? Por que o Senhor está fazendo isso comigo? Aprenda com Jó e nunca questione a Deus. Você vai ver que depois ele vai acabar questionando a Deus também, e Deus vai dar uma lição nele, a gente vai ver. Então vai contando aí o tanto de coisa que Jó já perdeu, hein? Jó já perdeu o quê? Seus bens e seus filhos, até aqui, certo? Vamos para o capítulo 2. Num outro dia, os anjos vieram apresentar-se ao Senhor, e Satanás também veio com eles para apresentar-se. O Senhor perguntou a Satanás: de onde você veio? Satanás respondeu ao Senhor: de perambular pela terra e andar por ela. Disse então o Senhor a Satanás: reparou em meu servo Jó? Rapidinho aqui, eu fico pensando, por que, Senhor? Deixa o Jó em paz, já sofreu. Por que o Senhor vai lembrar de novo de perguntar para Satanás disso, né? Porque o trabalho não acabou ainda. Deus pergunta de novo: reparou no meu servo Jó? Não há ninguém na terra como ele, irrepreensível, íntegro, homem que teme a Deus e evita o mal. Ele se mantém íntegro, isso é importante. Ele se manteve íntegro. Ele se mantém íntegro apesar de você me haver instigado contra ele para arruiná-lo sem motivo. Olha o que Satanás diz: pele por pele, respondeu Satanás. O homem dará tudo o que tem por sua vida. Estende a tua mão e fere a sua carne, os seus ossos,
e com certeza ele te amaldiçoará na tua face. Então Satanás agora está insinuando outra coisa, que a pessoa, antes ele ensinou que a pessoa adora a Deus apenas pelo que Deus dá, pelos bens, né, pela família. Agora ele está ensinando que a pessoa só vai louvar a Deus se ele tiver saúde. E o Senhor disse então, pois bem, ele está nas suas mãos, apenas poupe a vida dele. Satanás então saiu da presença e afligiu Jó com feridas terríveis. Da sola dos pés ao alto da cabeça, então Jó apanhou um caco de louça e com ele se raspava sentado entre as cinzas. Olha essa situação, o cara tinha perdido tudo, agora ele tinha o corpo todo coberto de feridas. Pensa, feridas abertas, pus, pensa talvez o cheiro que ele tinha. Imagina essa cena, cabelo raspado, ferida da cabeça até os pés, provavelmente aquelas feridas deviam feder, sentado no chão, nas cinzas, raspando as feridas com um caco de louça, de telha. Então agora Jó perdeu também a sua saúde. Versículo 9. Então sua mulher lhe disse: você ainda mantém sua integridade? Amaldiçoe a Deus e morra. Atenção, mulheres, ou homens também, mas quando o seu companheiro estiver numa situação difícil, não faça a situação pior. Entendeu? Não deixa a coisa ainda mais difícil. Se está difícil, ajuda o cara. Entendeu? O marido também, né? Se a mulher está na situação difícil, não faz as coisas piores, ajuda, ok? Não façam como essa mulher de Jó, que foi uma insensata, falou assim, cara, você ainda está perseverando na integridade? Amaldiçoa a Deus, morre logo, acaba com o sofrimento. E essa proposta pode parecer muito tentadora, porque às vezes quando a gente está sofrendo, a morte parece a melhor solução, né? Quando a gente perde tudo, eu falei, muita gente dá um tiro na cabeça. E às vezes no meio do sofrimento, Deus, me mata. Ou nunca pensou assim? Quem nunca, né? Num sofrimento intenso, essa é uma grande tentação. Mas Jó permaneceu firme. Ele respondeu, você fala como uma insensata, ou seja, como uma louca. Em outras palavras, ele falou assim, está louca, mulher? Está louca? Aceitaremos o bem dado por Deus e não o mal? Então Jó ele tem a consciência que tudo vem de Deus, o bem e o mal. A coisa boa é a coisa ruim. A fartura e a seca, tudo vem de Deus. E a gente precisa ter essa consciência que a nossa vida está na mão de Deus e Ele é soberano. Versículo 10, ainda no finalzinho do versículo 10, em tudo isso Jó não pecou com seus lábios. Jó se manteve íntegro e fiel. Depois disso, versículo 11, quando 3 amigos de Jó, Elifaz de Temã, Bildade de Suá e Zofar de Naamate, souberam de todos os males que haviam atingido, saíram cada um da sua região, combinaram de encontrar-se para juntos irem mostrar solidariedade a Jó e consolá-lo. Quando o viram à distância, mal puderam reconhecê-lo e começaram a chorar em alta voz. Cada um deles rasgou seu manto e colocou terra sobre a cabeça. Depois os 3 se sentaram no chão com ele durante 7 dias e 7 noites. Ninguém lhe disse uma palavra, pois viam como era o grande seu sofrimento. Agora entram em cena os amigos de Jó. E esses caras eram amigos de Jó de verdade? O que você acha? Sim ou não? Hã? Os caras vir de longe e ficar sentado contigo 7 dias ali, sem falar nada, só vendo o teu choro. Os caras são amigos, sim. Eles podem não ser muito sábios. Eles podem não conhecer muito a Deus, mas eles são amigos, cara. Se você já recebeu uma visita no momento de dor, você sabe que é amizade. Sabe? Você está chorando, está triste, vem uma pessoa,
nem fala nada, só fica ali com você, chora um pouco com você, te abraça, vai embora. Esses caras eram amigos de Jó. Eles vieram de longe se encontrar com ele. Mas, como eu disse, eles não eram muito sábios. E depois desse tempo aqui, eles começaram a pensar e criar talvez sua própria teologia a respeito do sofrimento de Jó. Então você vê que eles não vão ajudar muito Jó. Apesar desse gesto de amizade verdadeira, depois eles começaram a acusar Jó do próprio sofrimento. Qual era a lógica deles? Deus é justo. Deus é justo. Deus governa o mundo com justiça? Deus governa o mundo com justiça. Então, o sofrimento de Jó pode ser explicado. Como o sofrimento de Jó pode ser explicado? Jó fez alguma coisa errada. Afinal, coisas ruins não devem acontecer para pessoas boas. Essa é a mentalidade já dessa época, a mentalidade comum nossa, né? A gente tem o senso de que quem faz as coisas certinhas, né, vai sempre ter as coisas certinhas. A ação humana seria o quê? Se a pessoa é sábia, se a pessoa é bondosa, ela vai sempre ter o quê? Sucesso, recompensa. Agora, se a pessoa é má, a pessoa faz coisas ruins, ela vai acontecer o quê? Desastre, punição. E você vê que a lógica, principalmente dos livros poéticos, é uma lógica interessante. Porque você vê no livro de Provérbios os princípios, que se você for sábio, você vai ter o resultado bom. Se você educar seus filhos, os filhos vão crescer no caminho do Senhor. Então tem uma série de ações e efeitos, que se você faz uma coisa certa, você vai receber uma coisa positiva. Mas você vê o livro de Eclesiastes, o autor está se perguntando por que os ímpios estão prosperando, por que os ímpios enriquecem, por que os malvados têm sucesso e os que temem a Deus ficam na miséria ou acontecem com ele coisas ruins, né? E Jó, esses amigos de Jó, eles tinham essa mentalidade de que tudo vai dar certo se o cara fizer tudo certo. Se está acontecendo coisa ruim, é porque ele fez alguma coisa errada. Então, até aqui, olha só o que Jó perdeu. Jó perdeu seus bens, seus filhos, sua saúde, o apoio da sua esposa e o apoio dos seus amigos. Imagina você perdendo tudo isso. Às vezes você perde dinheiro, mas você tem sua família. Às vezes você perde a família, mas você tem saúde. Jó perdeu todas essas coisas. Família, os bens, a saúde, apoio da sua esposa e apoio dos seus amigos. Então, Jó está no lugar que a gente chama de fundo do poço. Eu não sei se tem alguma coisa pior que pode acontecer para alguém além disso. Ele está no lugar chamado fundo do poço. E o fundo do poço pode ser um lugar bom, porque quando a gente está no fundo do poço, a gente só tem um lugar para olhar, que é para onde? Para cima. E Jó, em algum momento, ele olha para cima, né? Você vai ver que a partir do capítulo 3 até o 37, vai ser uma discussão de Jó com seus amigos, e Jó se defendendo, Jó questiona Deus, Jó apresenta queixas, você vai ver diversas queixas, Jó se defendendo e Jó perguntando para Deus. E no versículo, ali a partir do capítulo 38, é Deus que começa a fazer perguntas para Jó. Do 38 do capítulo 38 até 41, Deus faz 70 perguntas para Jó. Porque é engraçado, porque Jó, ele sofreu tudo isso e Deus não responde. Lembra que eu falei no começo, Jó não sabia dessa conversa de Satanás com Deus, que aconteceu ele não sabia disso. Ele não estava preparado para isso. De repente aconteceu tudo isso e ele começa a perguntar por quê, e é algo normal da gente questionar. Poxa, Senhor, por que tudo isso? E ele começa a questionar Deus e Deus, o silêncio. Eu acho que o silêncio é ainda mais difícil. Quando você sabe que está sofrendo por uma razão, às vezes isso pode ser um consolo. Agora, quando você está sofrendo, sabe que não fez nada errado e não entende o motivo,
Que sofrimento difícil. Pode imaginar? Então, Jó questiona. E no capítulo 38 até o 41, Deus faz 70 perguntas para Jó. Todas perguntas retóricas, né? Perguntas que já se sabe a resposta. Por exemplo, Deus pergunta: Jó, onde é que você estava quando eu planejei o mundo, quando eu separei as terras, quando eu contei o mar e tudo isso? Ele faz esse tipo de pergunta. E Jó, um humano, um homem, não tem resposta para essas perguntas. Ele não é soberano como Deus. E no versículo, vamos lá para o capítulo 42. Depois de todas essas perguntas e todo esse sofrimento, Jó respondeu ao Senhor. Capítulo 42, do 1 até o 6. Diz assim: Então Jó respondeu ao Senhor: Eu sei que podes todas as coisas, e que podes fazer todas as coisas. Nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Tu perguntaste: Quem é esse que obscurece o meu conselho sem conhecimento? Certo é que falei de coisas que não entendia, coisas tão maravilhosas que eu não poderia saber. Tu disseste: Agora escute, eu falarei, vou fazer perguntas e você responderá. Meus ouvidos já tinham ouvido a teu respeito, mas agora os meus olhos te viram. Por isso, menosprezo a mim mesmo e me arrependo no pó e na cinza. Essa última resposta de Jó, nós podemos ver pelo menos 4 coisas que Jó aprendeu nessa situação. 4 coisas que Jó aprendeu no sofrimento. E eu espero, aos poucos, responder a pergunta que eu fiz no começo. Jó respondeu ao Senhor o seguinte: Eu sei que podes fazer todas as coisas. Jó está dizendo o seguinte: eu sei que o Senhor pode, eu sei que o Senhor tem poder, eu sei que o Senhor tem autonomia para fazer todas as coisas. Eu sei que o Senhor é todo poderoso. Então Jó assume, Jó sabe que Deus tem todo o poder, Ele pode fazer todas as coisas. A gente nunca deve esquecer disso também. Você já sabe, afinal, mas a gente nunca deve esquecer, no momento difícil, que Deus é todo poderoso, que Ele pode fazer o que Ele quiser. Ele tem poder para fazer todas as coisas. Ainda no versículo 2 diz que nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Deus não faz planos e por acaso os seus planos dão errado ou as coisas não acontecem. Tudo que Deus planeja acontece. Sabe por quê? Porque Deus é soberano. Soberano quer dizer que Ele tem o poder, a autonomia, a autorização, Ele pode fazer o que Ele quiser. Ele é soberano. Os teus planos não podem ser frustrados, Jó disse. Versículo 3, ele diz: Certo é que falei coisas que não entendia. Então Jó reconhece que seus questionamentos a Deus não tinham sentido nenhum, porque afinal ele estava falando coisas de que nem ele mesmo entendia. E é engraçado as pessoas questionarem a Deus porque as coisas ruins acontecem com pessoas boas, por exemplo, porque a gente tem que saber o seguinte: a gente não entende, a gente não consegue entender a Deus completamente. Então, quando você pensar em questionar a Deus, você pense no seguinte: a gente nunca consegue compreender a Deus completamente, afinal Ele está em outro nível, né, do que nós. Nós temos uma mente humana, uma mente limitada, e Deus é simplesmente Deus. Então Jó reconhece que ele não entendia nada. No versículo 5 ele diz que meus ouvidos tinham ouvido a teu respeito, mas agora os meus olhos te viram. Ele aprendeu que através do sofrimento é que se conhece melhor a Deus. É difícil, né? Uma pena isso. Infelizmente é assim. Mas é através do sofrimento que a gente conhece melhor o Senhor. Você nunca vai
saber que Deus é o Deus da provisão se você não tiver necessidade. Não é verdade? Você nunca vai saber que Deus é o Deus que cura se você não estiver doente. Você nunca vai saber conhecer a Deus de verdade quando as coisas estiverem bem, estiver tudo tranquilo, tudo favorável. Existe uma frase que eu gosto, frasezinha que o pessoal posta aí no Facebook e tal, mas é uma frase interessante. A frase diz assim, mar tranquilo nunca fez bom marinheiro. Isso é verdade. O bom marinheiro é aquele que já passou por várias tempestades, por talvez um naufrágio, e esse é um cara experiente, um cara experimentado. Esse cara é um bom marinheiro. Agora aquele marinheiro que só anda ali no rasinho, nas águas tranquilas, na água parada, esse cara nunca vai ser um bom marinheiro. Então, nós somos aperfeiçoados pelo sofrimento. Nós conhecemos melhor a Deus através do sofrimento. Então, Jó ele toma consciência dessas coisas. Que Deus é todo-poderoso, que Deus é soberano, que Ele não entende nada, e que agora ele conhece Deus melhor, porque por tudo que ele sofreu, por tudo o que ele passou. Então a gente tem que ter essa consciência também. Deus é todo-poderoso, Deus é soberano. A gente não entende nada, e através do sofrimento nós vamos ser aperfeiçoados. Nunca esqueça disso, Deus é soberano, ou seja, Ele pode fazer o que Ele quiser. E às vezes tem coisas que são difíceis da gente entender. Por que as coisas ruins acontecem com pessoas boas? Por que tragédias acontecem com crianças? Por que crianças são assassinadas em escolas, nos Estados Unidos, por exemplo? Por que crianças morrem de fome na África? Por que tanto mal no mundo? Ou, por que tanto mal na minha vida? Por que eu sofro? Por que acontece isso comigo? Por que eu tenho que passar por essa ou aquela situação? Deus é soberano. Deus é soberano, ou seja, Ele faz as coisas da maneira que, de acordo com o seu próprio conselho. Na sua soberania, Ele deu ao homem o livre-arbítrio e a livre-agência. Ou seja, o livre-arbítrio, ele pode escolher, o homem pode escolher o que quiser. A livre-agência, o homem pode fazer o que quiser. Isso também é uma grande causa do mal no mundo. Boa parte do mal do mundo é causada pela ação do homem. Mas e os desastres naturais? Lembra no começo, lá no capítulo de Jó, o mensageiro chegou falando para ele assim, olha, fogo do céu, fogo de Deus veio e matou as ovelhas. Então, fogo de Deus, então a gente às vezes pensa, poxa, se Deus governa sobre todas as coisas, por que Ele deixa essas coisas, desastres naturais acontecerem? Esse fogo de Deus caiu sobre ali as ovelhas de Jó, ou por que acontece um tsunami, um terremoto, e tantas pessoas inocentes morrem? Deus é soberano. Versículo 7 em diante. Depois disso, depois que o Senhor disse essas palavras a Jó, disse também a Elifaz e Temã, estou indignado com você e com seus 2 amigos, pois vocês não falaram o que é certo a meu respeito, como fez meu servo Jó. Vão agora até meu servo Jó, levem 7 novilhos e 7 carneiros, e com eles apresentem holocaustos em favor de vocês mesmos. Meu servo Jó orará por vocês, eu aceitarei a oração dele e não farei a vocês o que merecem pela loucura que cometeram. Vocês não falaram o que é certo a meu respeito, como fez meu servo Jó. Então Elifaz de Temã, Bildade de Suá e Zofar de Naamate fizeram o que o Senhor lhe ordenara, e o Senhor aceitou a oração de Jó. O que está acontecendo aqui? Depois de tudo que aconteceu, o Senhor está honrando Jó. Ele está colocando diante de Jó a possibilidade de abençoar esses homens que foram insensatos, que falaram loucuras acerca de Deus, que não foram sábios e não representaram a Deus corretamente, não interpretaram corretamente a justiça de Deus.
Versículo 10. Depois que Jó orou por seus amigos, o Senhor tornou novamente próspero e lhe deu em dobro tudo o que tinha antes. Todos os seus irmãos e irmãs e todos os que o haviam conhecido anteriormente vieram comer com ele em sua casa. Eles o consolaram e confortaram por todas as tribulações que o Senhor tinha trazido sobre ele. E cada um lhe deu uma peça de prata e um anel de ouro. O Senhor abençoou o final da vida de Jó mais do que o início. Ele teve 14.000 ovelhas, 7.000 camelos, 1.000 juntas de boi e 1.000 jumentos. Também teve 7 filhos e 3 filhas. A primeira filha deu o nome de Gemina, a segunda de Quésia, a terceira de Queren-Apuc. Em parte alguma daquela terra havia mulheres tão bonitas como a filha de Jó. E seu pai lhe deu segurança junto com seus irmãos. Depois disso, Jó viveu 140 anos, viu seus filhos e os seus descendentes deles até a 4ª geração. E então morreu em idade muito avançada. Então, olha só o que aconteceu com Jó. Depois de todo o seu sofrimento, Deus restitui, Deus devolve seus bens em dobro. Deus dá a sua família de volta, filhos novamente. Ele, creio que teve seu casamento restaurado também. Ele teve sua saúde restaurada. Afinal, ele viveu mais 140 anos. Então, tudo que ele tinha perdido, os bens, os filhos, a saúde, o apoio do casamento, você vê que tem amigos agora em volta dele, tudo isso ele recebeu de volta. E por que ele recebeu tudo isso? Porque Deus ficou com pena dele? Porque, afinal de contas, poxa, Jó sofreu tanto, então vou dar tudo de volta para consolar ele? Ou foi um prêmio porque Jó fez as coisas certas? Não. Sabe por que Deus deu tudo para ele? Porque Deus é soberano. Então, tudo que ele perdeu foi por causa da soberania de Deus. Porque Deus tinha tudo no controle. Tudo que ele recebeu foi por causa da soberania de Deus. Então, voltando à nossa pergunta, a gente não pode esquecer que Deus é todo-poderoso, que Deus é todo-amoroso, que Deus sabe de todas as coisas, é onisciente. Mas a gente não pode esquecer também que Deus ele é totalmente santo, que Ele é totalmente justo, que Ele é totalmente sábio, que Ele é soberano. Então, quando essa pergunta te for proposta, essa pergunta é uma pergunta fraca, porque, voltando à pergunta, né? Porque se Deus pode evitar o mal, por que Ele não evita? Então Ele não é bom. Se ele não evita, né? Se Ele não pode evitar, Ele não é todo-poderoso. Mas Deus não é apenas todo-poderoso e todo-amoroso. Deus é justo, Deus é santo, Deus é soberano, Deus é sábio. Então essa pergunta ela é muito limitada para quem não conhece a Deus. A próxima vez que você enfrentar essa pergunta, ela é difícil ser respondida de uma pessoa aceitar a resposta, a pessoa que não conhece Deus, que não crê em Deus. Mas a pessoa tem que saber que Deus, além de todo-poderoso, de todo-amoroso, Ele é santo, Ele é justo, Ele é soberano e Ele é totalmente sábio. E a gente não consegue compreender os seus caminhos, não consegue compreender os seus planos, não consegue compreender as suas atividades. Além do mais, essa pergunta que as pessoas fazem: por que coisas ruins acontecem para pessoas boas? Pessoas boas? Quem é bom diante de Deus? O que a Bíblia diz sobre todos nós? Que todos nós somos pecadores. Então a pergunta certa é: por que coisas terríveis não acontecem com pessoas más como a gente? Por que os pecadores não são todos fulminados de uma vez? Essa é a pergunta correta. Por que Deus permanece? Por que Deus permanece tendo paciência com os pecadores? Por que Ele não acaba com tudo logo? É diferente. Se você conhecer alguém tão bom, tão íntegro como Jó, aí você me fala. Mas dificilmente você vai encontrar alguém
que tenha sofrido com um desastre, sofrido com sofrimento, sofrido com todo tipo de mal, uma pessoa que não seja má, pecadora, afinal todos somos pecadores. Então, a gente precisa saber que Deus é soberano, nossa vida está no controle dele. Talvez você já passou por muito sofrimento, talvez você está passando por muito sofrimento, e com certeza você ainda vai passar por muito sofrimento. A gente nunca pode esquecer que nossa vida está nas mãos do Deus Todo-Poderoso, Deus amoroso, mas de um Deus soberano, que sabe o que faz, sabe o que é melhor para nós, e que no fim das contas Ele apenas deve ser glorificado. A gente acha que às vezes o propósito da nossa vida é ser feliz, e é por isso que a gente tem dificuldade de encarar o sofrimento. A gente acha que a gente está nessa vida para viver o conforto, ser feliz e realizado, mas o propósito real da vida é que Deus seja glorificado. Esse é o propósito da nossa vida. E às vezes Deus é glorificado através do sofrimento. Que a gente possa confiar na soberania e na mão poderosa do Senhor diante das adversidades da nossa vida. Amém? Pai, eu quero te agradecer porque o Senhor é um Deus poderoso, um Deus soberano e tem tudo em tuas mãos. Eu clamo que o Senhor nos dê consciência, Deus, para entender, Deus, os teus planos, os teus caminhos, crer, confiar, seguir no teu caminho, Deus, te obedecendo e sabendo, Deus, que o Senhor faz as coisas de acordo com a tua vontade, Deus, e no fim tudo coopera para o bem daqueles que te amam, Pai. Nós amamos o Senhor, Deus, e confiamos na tua soberania, na tua sabedoria, e nos faça crescer, Deus, nos faça compreender e te conhecer melhor. Em nome de Jesus. Amém.